É isso aí, voltamos. Atualidades. Vamos começar com o padre José Roberto. Aí, Quaresma, ele falou aqui na preparação para a Semana Santa. Nós conversamos aqui muita coisa que poderia ser feito por todos nós. E aquela meditação, revendo algumas coisas. E aí, ele falou, vamos conversar hoje e saber de todos. E você? O que aconteceu na Quaresma? Ainda dá tempo. Pode dizer, Roberto, falou que dá tempo. Pode dizer, Roberto, boa noite, uma satisfação tê-lo aqui. Boa noite, Dr. João, boa noite para aqueles que estão nos vendo e ouvindo aí pela TV Altiora, João Soares Atualidades. Então, mais uma vez, é bom estar aqui, né, conversando, trocando umas ideias e tal, isso é bom. Muito bom. Pode dizer, Roberto, a Quaresma, nós tinha conversado e falamos muito isso, a Quaresma é um momento de penitência, de rever algumas coisas, de amadurecer mais a fé e num Cristo que vai ressuscitar para todos. E aí, ainda dá tempo àqueles que ainda não pensaram nesse momento? Sim, ainda dá tempo. Nós estamos aí, esse ano, na última semana da Quaresma. No domingo de Ramos, nós começamos a Semana Santa, a procissão, onde Jesus entra em Jerusalém e é saudado pelo povo. Hosana, o filho de Davi, Hosana, o nosso rei. E depois nós vamos ter aí a Quinta-feira Santa, começa o Tríduo Pascal para a Páscoa. Aqui em Bragança nós temos quarta-feira à noite na Catedral, às 7h30 da noite, né? Com a presidência do nosso bispo e os padres concelebrando. Então, em função, né, pastoral, porque o ideal é quinta-feira de manhã, o bispo junto com os padres, junto com os sacerdotes, pela instituição do sacerdócio, da Eucaristia, e onde o bispo faz a bênção dos santos óleos, o óleo do batismo, do crisma e a unção dos enfermos. Então ele faz a bênção, que é toda uma celebração e tudo. E aqui em Bragança, como eu falei, por motivos pastorais, nós celebramos na quarta-feira à noite, né? E quinta-feira é nas paróquias, onde nós temos a cerimônia do lava-pés, a instituição da Eucaristia e tudo, e temos toda uma programação para essa semana, né? Então é justamente isso. Agora, pode dizer, Roberto, o significado da Quaresma, ele tem um significado mais profundo, assim, do que se pensa, porque é um tempo em que as pessoas, os cristãos, vamos falar isso, eles poderiam, nessa reflexão, rever algumas coisas para que, às vezes, na ressurreição de Cristo, acontecesse algo novo em suas vidas. Sim, exatamente. Então, nós temos que ver a profundidade da Quaresma, da Semana Santa, porque Quaresma são 40 dias, começa com a quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas, como nós já vimos anteriormente, que quer dizer, tu és pó e ao pó retornarás. Então são 40 dias que nós temos a oração, jejum e a penitência, né? E também a abstinência de carne na quarta-feira, na sexta-feira, tem pessoas que fazem os 40 dias. E também é bíblico, porque Moisés, com o povo que saiu do Egito para a terra prometida, demorou 40 anos, 40 dias e 40 noites, Moisés fez jejum para receber as tábuas da lei. O profeta Elias, 40 dias, ele também ficou em jejum, tudo para fazer uma experiência de Deus. A Nínive, 40 dias o povo fez penitência para voltar-se para Deus. Jesus, na nova aliança, antes da sua missão, ele fez 40 dias de jejum, 40 noites de jejum, para realmente começar a sua missão. Foi tentado pelo demônio, tudo, e ele venceu essa tentação. Então, tem um significado bíblico, a antiga aliança, a nova aliança, não é uma invenção da igreja. E nós temos que entender também o que é ser igreja, né? Porque a igreja, ela tem que ser essa mãe, como vai nos educando.
porque nós temos que nos educar. Não é simplesmente fazer os 40 dias, fazer a Semana Santa, aquela coisa toda. Mas é uma mudança de vida que nós vamos fazendo. Então é uma pedagogia que a Igreja nos coloca como um exercício espiritual, um exercício para nos prepararmos para a grande festa para nós cristãos, que a Páscoa é a ressurreição, até o momento da nossa ressurreição, né? Verdade. Olha aí. Agora, aquelas pessoas que gostariam, e talvez, o Padre Zé Roberto, não tivesse assim, um momento que pudesse brotar em si essa fé e essa reflexão. O que o senhor passaria para essas pessoas nesse momento que antecede aí a Semana Santa, ainda para que eles, ao caminhar junto com a comemoração da Semana Santa, pudesse, como eu falei, reedificar a sua fé, ou renovar, ou até mesmo essa fé que desapareceu brotar? Então, é justamente, nós temos que buscar, porque o fundamento para nós é a palavra, né? Então nós temos que estar atentos ao que Deus quer de nós. Então muitas vezes, hoje, esse mundo que nós vivemos, eu sempre falo, o consumo é aquilo que nós consumimos para a nossa sobrevivência, existência e tudo mais. Agora, nós estamos consumistas demais, né? Consumimos aquilo que é desnecessário. E a vida está muito corrida, muito corrida. Eu vejo principalmente os jovens, né? Às vezes trabalha, estuda, aquela coisa toda. E muitas vezes fala assim, não tenho tempo para Deus. Ou também colocamos assim, a sociedade não tem lugar mais para Deus. Mas nós temos que refletir, porque dentro de nós existe uma busca constante desse Deus. É um interior, é o nosso interior que clama, porque nós somos seres humanos, né? Então nós temos uma razão e nós temos uma alma também, uma espiritualidade. Então nós temos que buscar saciar essa espiritualidade. Santo Agostinho nos diz, o meu coração sossegará, Senhor, quando a ti encontrar. Então, é justamente disso que nós precisamos. Então, por isso que precisamos da oração, o jejum. O jejum, o que é? Fazer jejum para sentir o que o outro sente, o sofrimento que o outro sente. Então, nós saímos de um individualismo, não é? Então, é justamente isso. Penitência. A gente tem escutado aí, esse tempo aí, nós fizemos aí um mutirão, entre aspas, nas paróquias aqui da região, para atender as confissões. E eu digo assim, e a gente vai escutando o quanto o povo, quantas pessoas precisam de Deus. E isso também, ontem mesmo eu comentava, né, que aqui no colégio das irmãs, eu comentava assim, que a confissão, a penitência, é uma conversão também para mim como padre. Porque a conversão, ela não é repentina, a conversão é dia a dia. Por isso que chega aquilo que o senhor perguntou, né? Ainda dá tempo de nos convertermos, ainda dá tempo de revermos a nossa fé, ainda dá tempo de vermos a nossa espiritualidade, como anda, né? É um balanço que nós fazemos. E como é que nós fazemos isso? No silêncio. Muitas vezes precisamos do silêncio do nosso coração, o silêncio lá, um momento de meditação. O quanto nós precisamos disso. Então, é por isso que nós temos todo esse tempo de graça, a graça do Senhor, a graça de Deus, que nos acompanha. Porque nós caminhamos, se o povo da antiga aliança teve o êxodo, né? Então eles caminharam para a terra prometida. Tinham lá as suas dificuldades, tinham as suas revoltas, os seus momentos que não tinham fé. Quem mandou tirar a gente lá do Egito, né? Olha, trouxe aqui, lá pelo menos a gente tinha comida. Aqui estamos passando fome, só tem essas coisas aqui para comer, não temos água para beber, as serpentes estão nos atacando. Pelo menos lá a gente estava tranquilo. Agora, é justamente isso, a nova aliança é o novo êxodo que nós fazemos também. Não podemos perder o sentido da Páscoa, o sentido dessa terra prometida a qual nós caminhamos. Olha aí, Padre Zé Roberto colocando as coisas bem claras, abertas, porque, Padre Zé Roberto, a gente fala aí nas pessoas que deveriam caminhar aí nesse mundo tão conturbado que a gente vive, caminhar aí no sentido
de que possa ter essa aliança com o Salvador, com Jesus, no caso. Agora eu perguntaria o seguinte, o senhor falou no mundo consumista, as pessoas se desligaram um pouco desse caminho. Agora, o senhor acha, ainda muitos falam, olha, essa perturbação, essa desorganização no mundo atual, isso é questão de tempo, isso vai mudar, isso vai melhorar. Agora eu perguntaria, isso vai melhorar como? Teria alguns sinais que o senhor acha que poderia vir dos céus ou não? O povo, ele teria que encontrar no seu irmão a paz e o caminho para a salvação. É no seu irmão. O próprio Jesus Cristo diz, esse povo é incrédulo e está esperando grandes sinais. E o grande sinal é a ressurreição, não é? Então, é justamente isso. É nós buscarmos essa ressurreição, vermos de uma forma diferente o eu, porque eu digo assim, eu sempre falo, eu tenho que aprender a me amar. Eu, como padre, eu tenho que me aprender a amar. Agora, eu preciso amar não no sentido individualista, porque nós corremos o risco de cair no individualismo, e nós vivemos hoje muito esse individualismo. Então, eu me amo, entre aspas, né, para amar o outro. Né? Quando eu dava aula no seminário aqui em Bragança, eu dizia para os seminaristas assim, nós precisamos aprender a nos amar, porque senão o que vai acontecer? Eu vou passar para o outro uma pessoa vazia, eu vou passar para o outro uma pessoa amarga, uma pessoa assim que não tem vida, só sabe reclamar, só sabe resmungar. Então, é por isso que o sinal, nós temos que, nesse exercício espiritual que nós fazemos, né? Então, esse exercício espiritual vai fazendo a gente crescer. A oração é esse contato que eu tenho com Deus. Muitas vezes eu vou fazer a oração, eu vou rezar, eu não deixo Deus falar. Fica aquele monólogo, só eu falo, e Deus, né? Só escuta. Então, é o momento do silêncio. Exatamente, por isso que é necessário esse silêncio, não é verdade? Se o senhor, como médico, vai entrar numa cirurgia, o senhor tem que ir com calma, tem que, né, até o respirar tranquilo, tal, porque senão, como é que vai fazer? E o paciente também, não é? Se o paciente estiver nervoso, aquela coisa toda, sobe a pressão, aquela coisa toda. Assim tem que ser o nosso exercício espiritual. Sinal. Eu vejo assim, nós tivemos aí 1 ano do Papa Francisco. Olha o sinal, o exemplo, o modelo que ele está dando para a gente. O diálogo, uma pessoa disposta, apesar da idade, uma pessoa disposta, está sempre aí. A Jornada Mundial da Juventude, o ano passado, atraiu milhões de jovens, pessoas e tudo mais. Aquela coisa bonita, né? Um escreveu assim, Papa, eu sou evangélico, mas sou seu fã, eu gosto muito do senhor. Não é verdade? Então é essa unidade que nós temos que buscar, essa unidade. Esse é o grande sinal. Nós estamos aqui dialogando, falando desse Deus, falando dessa Semana Santa que nós nos preparamos para a Páscoa, tudo. Isso daí é um sinal. Para mim é um sinal de conversão, um sinal de mudança. Falando com todos que estão nos ouvindo e vendo aí. Isso é bonito. Então, é falar de Deus, é falar de coisas boas, do amor, né? Nós temos que... Porque o mundo hoje está muito negativo, né, doutor? Eu vejo assim, muitas coisas negativas. Você liga a televisão, a inflação é não sei o quê, é morte, assassinato, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, nós temos que viver esse amor. Então, procuremos, né, nós cristãos que acreditamos nesse Jesus Cristo, nessa vida nova, porque Jesus Cristo, ele vem nos mostrar com a sua vida uma nova forma de viver. Então, é buscar esse testemunho de Jesus Cristo, é buscar esse Jesus Cristo verdadeiro. E onde nós buscamos? Nessa conversa que nós estamos tendo, falando de Deus, falando da vida dele, falando do bem. O quanto nós precisamos ter o bem na nossa vida, o bom, né? Então, é esses exercícios que a igreja propõe e não é aquela coisa triste, né? Como nós vivíamos antes. Não, nós temos a tristeza porque, vamos dizer, Jesus morreu na cruz, mas ao mesmo tempo nós temos alegria, porque ele morreu na cruz, nos trouxe a ressurreição,
uma forma nova de viver. Verdade. Bom, é isso aí, Padre Zé Roberto aqui, fazendo esse balanço aí da quaresma e já estamos programando a Semana Santa. Ao programar a Semana Santa, a gente quer convidar a todos os telespectadores, né, o Padre Zé Roberto, a estar aqui com a gente na Última Hora, Semana Santa na Última Hora. Sim, vamos viver essa Semana Santa. Outro dia eu dizia na igreja, gente, nós estamos precisando de Deus, o quanto precisamos, somos terra ressequida desse Deus, a água da vida, a luz que é Jesus Cristo. Então, vamos viver essa Semana Santa, vamos participar aqui com a TV Altiora, que vai ter toda uma programação voltada para isso, entendermos melhor o que realmente é a Semana Santa, o que é a proposta também dessa quaresma que nós vivemos, uma proposta para vivermos esse Jesus Cristo. E queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que estão nos ouvindo e vendo aí pela TV Altiora, faça realmente, viva essa Semana Santa, faça da Semana Santa uma santa semana para você. E para o senhor também, doutor João. E Deus abençoe a todos vocês aí. Bom, nós agradecemos e o Padre Zé Roberto estará com a gente aqui, Semana Santa na Última Hora em 7 capítulos. E, Padre Zé Roberto, até uma outra oportunidade, obrigado e a gente vai continuar conversando, debatendo aqui esses assuntos. Sim, fica um abração enorme, em modo de especial, à comunidade da Vila Maria e também à comunidade Bragantina e a todos vocês aqui. Tá certo. Bom, nós vamos a um breve intervalo, voltamos já já. Muita coisa a gente vai debater aqui ainda. Já já. Muito bom.